Ok, então vamos iniciar o nosso primeiro encontro, né, de grupos, em grupos com as famílias brasileiras aqui no Japão. Né, esse é o projeto de 2023, Escola para Todos, né, direcionado pela Kibono Hikari, administrado pela Kibono Hikari, que é uma NPO aqui no Japão, com a equipe brasileira, com muitas pedagogas, né, e muitos professores também da língua japonesa. Nós estamos tentando trazer vários projetos sociais e educacionais para as crianças brasileiras que moram aqui no Japão. Eu não sei se muitos aqui têm acesso às vezes, a essas informações, né? Mas aqui no Japão, né, um país muito conhecido por um dos primeiros, né, primeiro mundo, né, bastante conhecido como um país avançado, mas se a gente for ver a realidade das crianças estrangeiras aqui no Japão, nós estamos numa situação bastante vulnerável nesse sentido, né, que muitas crianças que estão estudando em escolas japonesas da rede pública, né, grande parte delas tem dificuldades de acessar aos estudos, né, ao conhecimento através da língua japonesa. Isso são estatísticas nacional aqui no Japão, né, que nós deixamos aqui também o destaque da fonte. Dentro disso, 41% das crianças estrangeiras estão com dificuldades na escola japonesa, então isso já é um número bastante, né, preocupante para nós. E o que mais me preocupa nesse sentido é que a grande parte dessas crianças são brasileiras, né? Na fonte é mencionado como raízes brasileiras, né, ou como língua materna em português. A língua materna seria o português. Então, nós podemos entender que grande parte dessas crianças que têm dificuldades nas redes públicas japonesas são brasileiras, né? E além disso, o que mais nos dói, né, e é bastante preocupante, é que aqui na região de Aichi, né, e na região de Chubu, que seria Shizuoka, Mie e Gifu também, né, onde se concentra também a quantidade de crianças que estão fora de escola, né? Então, por exemplo, aqui em Arte nós temos já algumas pesquisas que já nos mostram, né, um número exato, que no caso o número mais recente foi de mais de 2.000 crianças que estão fora de escola, né? E todas elas são as crianças estrangeiras. E pela concentração de quantidade de crianças brasileiras nessa região, podemos entender que grande parte dessas crianças também que estão fora de escola, provavelmente são brasileiras também, né? Então, nós temos essa preocupação muito grande sobre todo esse contexto que nós nos colocamos como comunidade brasileira. E dentro disso, estávamos sempre buscando algumas melhorias, né, os projetos, sempre eu, Carol, Marcela, fazendo vários projetos fora do nosso trabalho, né, de uma forma mais aberta também para o público. E finalmente conseguimos trazer esse projeto para acessar diretamente as crianças e as famílias para resgatar essa questão que estava nos preocupando. Né? Então, o Escola para Todos, ele tem 4 aspectos, né, que gostamos bastante de enfatizar que, primeiramente, é importante acolher a família, né, e também a criança que acaba se colocando nessa situação bastante vulnerável. Né? Gostaríamos de trazer também o aspecto de pesquisar, né, porque o governo japonês e a comunidade japonesa conseguem acessar uma parte, né, um certo aspecto de trazer as estatísticas, mas não tem muitas informações que nós precisamos de fato para trazer algumas soluções através desse projeto. Então, o lado de pesquisa também é bastante importante. Mas, por exemplo, hoje, né, nós estamos aqui nos reunindo para informar, né, que é um outro aspecto bastante importante aqui desse projeto, que seria trazer bastante informações, orientar, né, as famílias e a nossa comunidade brasileira sobre a educação bilíngue, sobre os recursos que a sociedade japonesa tem, né, para os pais, as famílias, as crianças desenvolverem, né, os seus planos de vida, de escola aqui no Japão. E um outro aspecto também bastante importante é o educar, né? Eu imagino que para o público seja mais visível, né? É, através desse projeto, ver a parte do informar e educar, né? Que o informar seria essas rodas para as famílias, e o educar nós temos o Free School Online, que é a Escola para Todos, que estaremos oferecendo oportunidade para as crianças acessar algum conteúdo, algum assunto, alguma educação, né? Através do online e também através do presencial, né? E hoje estamos aqui para... Yasue, Oi.
Ah, Gomes, só um minuto. Juliana, seja bem-vinda. Nós estamos aqui agora explicando as etapas que esse projeto no qual começa hoje com essa roda, né, envolve. Então, eu admiti a sua entrada agora só para te contextualizar. A gente acabou de começar, aí a sua é presidente da NPO que administra esse projeto e está explicando aqui os 4 aspectos que envolvem esse projeto que se chama Escola para Todos, né? Essa roda está aqui dentro desse informar, mas terão atividades dessas outras 4 frentes. Obrigada, Marcela. Então, estamos aqui, né, para informar as famílias sobre o contexto da educação bilíngue, sobre os recursos educacionais que a família pode acessar, né, aqui na sociedade japonesa. E dentro desse aspecto informar, né, principalmente nessas rodas informativas que vamos estar organizando, né, nós já temos as datas, né, até janeiro de 2024, né? Então, por exemplo, em agosto, dia 30, nós temos o assunto de quais opções que você tem para a trajetória escolar do seu filho, né? E dia 27 de setembro, né, já temos a próxima roda também, né, como o apoio da família contribui para o sucesso escolar. E dia 26 de outubro nós temos criança pegando aprende rápido, né? Não é bem assim, porque é algo que a gente ouve bastante, né? De, criança aprende rápido, né? Mas gostaríamos de trazer um questionamento sobre isso também, né? E em dia 29 de novembro, né, nós temos um pouco sobre um foco do assunto sobre a educação bilíngue, que são os sinais da dupla limitação. Imagino que muitos ainda não têm muito contato, né, com esse termo de dupla limitação, mas é uma situação que nós vivenciamos bastante, né, no mundo educacional aqui das crianças brasileiras no Japão. E dia 20 de dezembro, né, nós vamos estar falando um pouco sobre os caminhos após o ensino médio e dia 24 de janeiro do ano que vem, 2024, estaremos falando sobre as habilidades sociais e como ajudar o seu filho a se destacar. Né? Habilidades sociais também é um dos aspectos que nós trabalhamos bastante, né, no Frisco Online. Né? Depois, se vocês se interessarem ou vocês conhecerem alguém, né, que precisa saber desse projeto, né, do Frisco, a Escola para Todos Online, nós podemos estar passando mais informações sobre essa outra frente, né, do nosso projeto. Mas Ah, agora eu queria vamos. só aproveitar, e com licença um minutinho, de dizer que a gente tem essa agenda de rodas informativas, mas que vocês que estão aqui participando, ou qualquer outra pessoa que esteja vendo esse conteúdo futuramente, não precisa esperar essas datas para ser atendido, né? Eu só vou voltar aqui para focar, né? Porque eu acho que esse é um aspecto que nenhum outro projeto conseguiu trazer. A gente tem muitas informações, mas atender com detalhes as necessidades de uma família, né, que é essa frente do acolher. Então, o projeto Escola para Todos tem a possibilidade de atender individualmente as dúvidas e demandas das famílias brasileiras. No final, a gente vai explicar um pouco melhor como isso vai acontecer. Mas eu já estou só adiantando para que você fiquem atento a isso, né, e saiba que vocês poderão ser atendidos e ter as dúvidas específicas de vocês, né, que muitos acabam nos chegando pelas redes sociais, tal. Então, essa vai ser uma possibilidade. Além, né, desses espaços informativos que começa hoje, tem todos esses aí que a Yasue contou. Se vocês já, né, se interessaram por alguns temas, né, já guardem as datas por aí, né, para vocês estarem participando. E agora vamos para o nosso tema de hoje, né? Agora vou passar para a Marcela, né, começar o assunto. Bom, Carol, vou pedir que você contribua conosco a partir de agora já, porque a gente fez essa montagem aí, né, que é o que todas nós passamos, ou pelo menos a maioria de nós, que é chegamos ao Japão, né, acompanhados dos nossos filhos, muitas vezes, né, não foi meu caso, mas na maioria dos casos. E aí, em relação a essa criança, né, o que que nos tem de possibilidades? Então, diante desse contexto de informação, né, que a gente quer trazer aqui para vocês, nos é apresentado 2 caminhos, né? E a gente vai falar sobre as barreiras que nós encontramos em cada caminho e qual seria esse possível caminho em que nós acreditamos. Até o final dessa exposição, eu acredito que vocês consigam enxergar, né? Então, assim que a gente chega no Japão, a gente tem a possibilidade de ingressar a criança na escola japonesa, né?
Só que a gente encontra algumas dificuldades nesse caminho, quando a gente opta por esse caminho. A primeira dificuldade é em relação à aprendizagem, né? Por conta do contexto do sistema japonês, a gente sabe que é um sistema que ainda precisa evoluir em alguns aspectos, né? A questão dessa transição de Brasil e Japão, a adaptação da criança também, que às vezes não é levado em consideração. Então, faz com que as crianças passem por esse processo com mais dificuldade, né? E a aprendizagem acaba sendo desfavorecida nesse contexto. Uma outra barreira que a gente enfrenta nesse caminho é a não obrigatoriedade. Então, a criança brasileira não tem essa obrigatoriedade no ensino. Você matricula se quiser, se a criança você sente essa importância, né? É uma escolha da família, mas se você não quiser, não tem uma obrigatoriedade em relação ao governo com essa criança, né? Então, a família fica meio desamparada nesse sentido, né? Outro aspecto seria a perda da língua materna. Como a criança emerge nesse contexto japonês, nesse contexto escolar, em que a língua se torna necessidade de comunicação, né, por conta dos conteúdos escolares, enfim, acaba que a língua japonesa passa a ser majoritária nesse contexto da criança e há uma deficiência em relação à língua materna, que vai ficando de lado quando não há nenhum apoio, suporte nesse sentido, né? E futuramente a gente vê que acaba comprometendo a comunicação com a família, né? E enfrenta também a questão da afetividade futura, do relacionamento familiar, outras barreiras que a gente vai encontrar futuramente, né? Uma outra questão é a baixa autoestima, por conta dessas dificuldades de aprendizagem apresentadas, né, por conta da falta de pertencimento, da falta de identificação em relação a essa cultura, esse sistema de ensino, né? A criança fica a par de tudo isso, assim, fica a parte de tudo isso, né? Então, isso mexe muito com a autoestima da criança, né? E faz com que os problemas emocionais venham a surgir, né? E a possível não conclusão dos estudos. A gente sabe que o sistema japonês de ensino ele é um pouco direcionado, né, nesse sentido de é muito rígido em alguns níveis, e isso faz com que as crianças não tenham a possibilidade de chegar até o final de cada etapa, né, por conta de algumas dificuldades apresentadas. A gente sabe que até as próprias crianças nativas enfrentam essas dificuldades de concluir os estudos ao final de cada etapa. Então, as crianças brasileiras também passam por essa dificuldade e é uma barreira que elas encontram nesse caminho. Mas se você opta pelo outro caminho, que é das escolas brasileiras, né, você encontra também barreiras, como o valor da mensalidade, que às vezes não condiz com a realidade financeira da família, né? A questão da oferta na região onde você mora. Então, às vezes não tem escola brasileira naquela região que você reside. A gente sabe que existem algumas no Japão, mas em locais bem específicos, né? E, e muitas das escolas brasileiras não contemplam a questão da aprendizagem da língua japonesa, que é algo que também é visto como uma barreira, porque nós estamos no Japão, é algo que dificulta a criança, né, a conseguir entender a cultura, fazer parte desse contexto social, né, que vai acarretar futuramente essa continuidade nos estudos e também
na aquisição de empregos, né? A entrada nesse mercado de trabalho acaba sendo mais difícil por conta da falta do domínio do japonês. Então, a gente tem barreiras em ambos os caminhos, dificuldades, encontramos dificuldades, resistências, né? Tanto na questão da aprendizagem, quanto no contexto social, cultural. Mas existe uma outra saída, né? É importante a gente estudar o japonês e o português. Como é que a família consegue se situar dentro desse processo? E no próximo Carol, slide, pode Gomes, eu falar. só queria reforçar dois pontos, assim, que eu acho que é importante também a gente esclarecer, é que ambos os caminhos há vários pontos positivos, né? O nosso papel aqui hoje é mostrar as dificuldades para que as famílias tenham ciência delas antes de vivê-las, ou talvez, infelizmente, muitas já viveram essas dificuldades e sentiram ali na pele, né? Mas o nosso intuito foi mostrar as barreiras existentes em ambos os caminhos, né? Para dizer exatamente que não há um caminho perfeito para nós, imigrantes, né? Qualquer uma das direções tem as suas dificuldades, e ter ciência dessas dificuldades é essencial para entender algumas decisões que a gente precisa tomar. Então, não há certo absoluto, não é possível dizer para você, né? Desculpe se alguém esperava isso, tipo, vá para a escola tal. Não é isso. Entenda o contexto, porque você, família, vai precisar tomar algumas decisões e essas informações são importantes. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que pode parecer bobo, mas que faz muita diferença, é sobre a não obrigatoriedade do estudo dos estrangeiros, né? Então, os japoneses nativos têm uma lei que os obriga a matricular os filhos, assim como a gente no Brasil, né? Estamos no Brasil até a partir dos 4 anos, nosso filho tem que ir para a escola, é uma lei, né? Aqui não há essa força de lei que obrigue o estrangeiro a estudar. E isso não quer dizer só que os pais não são punidos. Ah, então não preciso mandar para a escola, não vou ser punido. Não é só nesse aspecto. É que, a partir disso, a gente também não tem políticas públicas, a gente também não tem projetos governamentais do governo japonês, né? Não tem um setor do governo japonês Claro. fazendo um projeto para cumprir essa lei, porque não existe essa lei. Né? Se fosse obrigado, sabemos que estamos num país em que as leis são cumpridas, né? Que existe toda essa questão que difere um pouco do Brasil nesse aspecto. E aí é uma grande busca, né, que todos que trabalhamos nesse aspecto gostaríamos de ter, que é isso existir como força de lei. Né? Então, eu sei que você pode pensar assim, mas quando eu cheguei no Japão, eu demorei 3 meses, por exemplo, para matricular meu filho, a prefeitura já me ligou. Eles fazem algumas ações, pressionados por outros aspectos, mas isso não é força de lei, não existe essa obrigatoriedade na lei. Né? Portanto, quando a gente colocou lá como tema planejando a trajetória escolar e começamos com esse slide, é justamente para mostrar que, olha os dois caminhos, nenhum é feito para nós, especificamente. A trajetória da escola brasileira surgiu para exatamente salvar uma demanda que não estava se enquadrando ali no outro caminho, mas ainda assim ela possui barreiras, né? E aí nós, como família, precisamos aprender então como construir esse caminho do meio, vamos dizer assim, né, para apoiar nossas crianças. Então, ainda nesse contexto de informação, né, a gente traz aqui a importância de desenvolver o português e o japonês, né, fazendo uma alusão aí em relação ao português com esse solo, né, as etapas, os níveis. Por que que é importante fortalecer esse solo? Né? Porque desenvolve a questão da oralidade, a identidade. O português acaba sendo não apenas uma língua, né? Mas faz parte da identidade das crianças. A questão do reforço ao vínculo afetivo é uma língua que aproxima a família, né? Tanto a que reside junto com a criança aqui no Japão, quanto a que fica no Brasil. Então, é um reforço de vínculo, né? E é uma ponte também, e muitas famílias acabam perdendo isso com o tempo, né? Não reforçando isso. E a questão cultural também, né? O português é uma raiz.
E então, essa raiz precisa ser nutrida, né? A criança precisa se ver a partir do português, se sentir pertencente a essa língua, as raízes, a cultura brasileira, né? E o português faz essa ponte. Então, é preciso regar esse solo para que essa nossa plantinha, no caso, né? A nossa criança, ela consiga desabrochar, florescer nesse solo fértil, né? E precisa ser nutrido por nós, família, né? No caso do japonês, a importância se dá muito pela questão do trabalho, é uma língua que é necessária nesse contexto do trabalho local, né? Em relação aos estudos também, porque é algo que vai fazer parte da vivência das crianças que optam, no caso, pela escola japonesa, e também pelo japonês como essa outra base, essa língua, né, adquirida, que também é muito importante e na questão da vida social, é o contexto social no qual as crianças estão inseridas. Então, o japonês ele é muito importante nesse sentido, para elas entenderem o mundo à volta, as placas, né, as histórias, os livros, as informações que chegam até essas crianças, chegam através da escola, através da TV, né, através de outros meios. E em relação à cultura também, né? Então é algo que a gente tem acesso a essa cultura e o idioma ele nos permite entender, compreender, incorporar, né, aspectos culturais que são importantes para essa criança que está ali entre esses dois idiomas, essa criança que a gente enxerga sendo nipo-brasileira. Então ela pertence a esses dois universos. E no caso do japonês, a língua é usada como uma ferramenta, é algo que a criança, que vai agregar a essa criança, né? Então, ela vai ter mais possibilidades tendo o japonês desenvolvido e o português também desenvolvido como essa base para a aquisição do idioma japonês, né? Boa. Outra coisa que eu me lembrei que eu acho importante também citar é que aqui a gente está falando do japonês porque moramos no Japão, estamos falando para famílias brasileiras que moram no Japão, mas poderia ser qualquer outro idioma, diferente do português. O português sempre será a nossa língua identitária, nossa língua de identidade, nossa língua materna. Então, por isso que nós colocamos visualmente dessa forma lado a lado, para que fique claro também um outro conceito que ao chegar num país, quando você muda, quando você imigra, né? Quando você muda do seu país para outro, a partir de então, tanto você, adulto, quanto os seus filhos, deixam de ser monolíngues, deixam de falar e viver somente com uma língua para conviver com duas. A gente não tem opção. Pensa só, se eu quisesse escolher, não, eu só quero conviver com o português. Eu não tenho essa opção aqui no Japão. O japonês me cerca, eu posso não saber, mas ele me cerca na placa, como a Carol disse, no dia a dia, na sociedade, no cotidiano. Então, somos seres bilíngues nesse sentido. Ah, eu não sou bilíngue porque eu não falo japonês. Não é essa a compreensão do bilinguismo. São pessoas inseridas em duas línguas, duas culturas, dois contextos, né, duas situações com idiomas diferentes. Então, não tem mais como a gente escolher se o nosso filho deve ou vai ter acesso apenas a uma língua, porque nós não temos essa força, por mais que tentemos, a sociedade japonesa está aí, o dia a dia está aí, não tem como, né? Então, se convivemos com duas línguas, cada língua tem a sua importância, como a Carol muito bem explicou. Mas nenhuma língua do mundo vai ter esse aspecto que a língua materna tem, né? Isso no caso, se eu digo da língua portuguesa, se a família for brasileira, mas pode ser outros idiomas, né? A língua ali de identidade dessa criança, e pode ser até mais de uma língua, quando a gente tem pais de culturas diferentes, né? De nacionalidades diferentes. Então, acho importante ressaltar isso, que pode parecer bobo, mas é uma tomada de consciência de que meu filho, minha filha, precisa das duas línguas, né? Muito bem ilustrado, uma como ferramenta para tudo isso que a Carol explicou, e outra como solo, como base, né? E isso tem tudo a ver com o que eu vou explicar agora em seguida, né? Que é, se então somos seres bilíngues e o nosso filho será bilíngue, quer ele tenha vindo do Brasil, né? Quer ele tenha nascido aqui no Japão,
Comecemos então por aí, nós, família, a tomar as nossas decisões. Mas aí, que decisão é essa? O que eu tenho que saber? E aí é justamente esse o intuito dessas rodas: pegar informações científicas, contextualizadas, e depois, no final, vocês vão saber onde vocês podem acessar mais informações sobre isso. Nosso intuito hoje é trazer isso de uma maneira acessível, fácil, tranquila, né? Então, que bilinguismo queremos? É a primeira decisão que você, familiar, vai tomar. E para você tomar essa decisão, a gente trouxe duas informações importantes. A primeira, aqui do lado esquerdo, é onde tem essas duas bolinhas amarelas. Saiba que existem duas formas de ser bilíngue, de aquisição da linguagem. O primeiro é o bilíngue simultâneo, que é aquele bebê que nasceu aqui, ou que veio muito pequeno para cá. É quando a criança ela convive com as duas línguas até os 3 anos, né? Então, muito pequeno, nasceu aqui, ou veio muito pequeno, então ela já cresceu nesse ambiente com as duas línguas ao mesmo tempo, por isso que chama de simultâneo, até os 3 anos, convivendo com essas duas línguas. Ou então, essa criança ela vai ser um bilíngue consecutivo, que é quando ela começa a aprender a outra língua a partir dos 3 anos. Até os 3 anos, ela só falou ali a língua materna, né? E a partir dos 3 anos, então é quando aquela criança que vem para o Japão com 4, a partir dos 4 anos, né? Já fala português, ou até mais, né? 8, 9 anos, né? Tudo isso entra dentro do bilíngue consecutivo. Ou se você, por exemplo, veio com o seu filho que tinha ali 4 anos e teve mais filhos aqui no Japão, você tem filhos que estão sendo bilíngues de formas diferentes. E é importante saber que existe essa diferença porque ela reflete em outras coisas, né? Mas, como eu disse lá no começo, nosso projeto tem atendimentos individuais, e se isso for um aspecto de confusão para você, a gente pode te atender, a gente pode se aprofundar nessa análise, né? É só para que vocês saibam que existem duas formas de adquirir línguas simultaneamente, né, ao mesmo tempo, quando isso acontece ali de 0 a 3 anos, ou consecutivo, adicional, quando isso vem depois dos 3 anos. Até então eu só falava minha língua materna, e agora eu convivo com outra língua. Independente disso, se é simultâneo, se é consecutivo, aí vem o que está aqui do lado direito, que a gente procurou uma forma bem visual de explicar esse conceito, que é também importante a família saber. Que bilinguismo você quer para o teu filho? E aí existem aqui 3 cenários diferentes para te mostrar, para que você reflita aí. E a gente usou a analogia de uma bicicleta, que para conseguir funcionar e andar, precisa ali das duas rodas. O primeiro é o que a gente chama de bilíngue proficiente. Olha só essa bicicleta com as duas rodas iguais, né? É aquele bilinguismo ideal, eu imagino, né? Isso já é uma opinião pessoal, eu imagino que ele seja ideal, porque eu, como mãe, gostaria muito que as minhas duas bebês pudessem ser proficiente, né? Que é dominante das duas línguas. Que línguas? No nosso caso, o português e o japonês, né? Então, é esse bilinguismo que eu gostaria de procurar para minha filha, gostaria de ter ele como meta. Porque se eu estou planejando uma trajetória, eu preciso saber lá onde é que eu quero chegar, né? Então, o segundo bilíngue, pode ver que ele tem uma roda maior e uma roda menor, mas a bike ela ainda funciona. E ele é mais dominante de uma língua. Então, por exemplo, o japonês, né? Minha filha nasceu aqui, foi para o sistema escolar japonês. A língua japonesa se tornou dominante nesse aspecto, né? É a língua de trabalho dela, que ela usa na faculdade, no trabalho, né? Ela se casou com um japonês, ou ela teve amigos, enfim, é a língua dominante dela. Ela faz vários usos, né? Isso também é individual. E a outra língua, né, ela tem um domínio, mas menor do que essa primeira língua. Ou pode ser o contrário, né? Não tem também um certo absoluto. É só para que você saiba que, então, há uma língua dominante. Nessa língua, o que é uma língua dominante? Essa língua eu faço várias coisas nela. Eu leio, escrevo, eu me expresso, eu trabalho, eu contextualizo, eu raciocínio, eu estudo. Eu consigo fazer tudo que qualquer pessoa faz, eu consigo fazer pelo menos em uma língua, seja ela japonês ou português. E a outra língua também está ali em desenvolvimento, né? A linguagem ela se desenvolve a vida inteira. Agora, tem a terceira situação, que imagino eu que não seja desejo de ninguém, mas muitas vezes a gente acaba chegando nesse destino, né? E se for a sua situação, de quem está, né, ouvindo isso, saiba que há ferramentas e aspectos para isso, não tem mais o que fazer, não é isso, né? É no sentido de vamos nos planejar para sair dessa rota e contorná-la,
ou se você está iniciando esse planejamento, saiba da existência para que não cheguemos nisso. A dupla limitação, é o nome disso, né? Como o próprio nome já meio que mostra. Olha ali aquela bicicleta que não para em pé, porque não tem nenhuma roda bem definida, não tá boa ali, tá vendo? Não tá um redondo certinho, uma roda que gira. Ou seja, representando quando a pessoa não é dominante em nenhuma língua. Eu falo português, eu falo japonês, mas eu não tenho habilidades de escrita, nenhuma das duas. Eu escrevo um pouco, mas eu não consigo, por exemplo, executar o trabalho de alguma profissão, de secretária, de professora, de qualquer outra coisa. Eu não consigo fazer um curso, eu não consigo entender o livro didático, né? Eu consigo fazer um pouco de coisa em português, um pouco de coisa em japonês, e isso me impede de avançar na minha trajetória escolar em qualquer uma das línguas, né? Então, é esse ponto de atenção que temos que ter, que as nossas crianças não cheguem, ou se chegarem, que estejamos atentos, para que a gente possa desviar a rota delas. Então, sabendo desses contextos, essa é a primeira decisão. Onde você quer chegar? Para as pessoas que receberam o link da nossa reunião por e-mail, foi um PDF junto, eu imprimi aqui, imprimi até preto e branco para mostrar para vocês que tudo bem, ele está todo amarelo colorido, mas você pode usar ele digital ou imprimir. Se você imprimir preto e branco, vai ficar super legível também. Que é para te ajudar nesse processo, né? É uma ferramenta só para te ajudar a refletir. Então, aqui tem algumas perguntas para você ir dando check, né? O checo de, em relação à língua portuguesa, isso aqui tá ok? Eu já pensei, já tomei decisões sobre isso em relação ao meu filho. Então, para depois que vocês possam lendo, né, conforme eu vou explicando aqui, e tomando essas decisões. Então, o primeiro item fala isso, né? Tenho definido o modelo de bilinguismo que desejo. E é sobre isso aqui. Gostaria que meu filho fosse proficiente nas duas línguas, ou não, a gente está buscando uma proficiência no japonês ou no português e uma base também na outra língua, enfim, essa é uma decisão que vocês, como família, né, precisam ter claro para começar essa trajetória, que é o que a gente vai falar agora, fazendo uma analogia com uma viagem mesmo, né? Então, o primeiro ponto aqui, eu defini onde eu quero chegar. Eu tenho uma imagem aqui, né, bem clara sobre isso, imaginando então que esse bilinguismo que você quer chegar é a sua rota final, né? Então, assim como uma viagem, eu quero chegar lá em Okinawa, esse é meu destino final. E para planejar essa viagem para Okinawa, ou para planejar essa trajetória para esse bilinguismo, eu preciso de alguns aspectos, né? Então, fazendo essa comparação com uma viagem, primeira coisa, um veículo. Eu vou como? Ou como esse idioma vai ser desenvolvido, essa língua vai ser desenvolvida na minha criança? Qual vai ser o instrumento, né, meio que vai nos levar a esse local? Então, assim como eu tenho bicicleta, helicóptero, carro, patinete, eu tenho várias formas. O japonês ele vai aprender na escola japonesa, o português ele vai aprender em casa comigo. Não, vai ser o contrário. Enfim, assim como a gente tem veículos superpotentes, carros maravilhosos, a gente tem veículos mais simples, bicicletas, patinetes, todos chegam no mesmo lugar, mas cada qual com a sua velocidade, cada qual com a sua qualidade, conforto. Então, você precisa considerar esses aspectos, né, dessas decisões que você vai tomar. Então, meu filho vai aprender o japonês na escola japonesa. Tudo bem, essa é uma decisão, né, tranquila. Entretanto, será que ele vai precisar de algum apoio? Uma aula de japonês, um reforço, um suporte? Ou você que está vindo aqui assistir esse material, participar desse encontro, também está buscando esse recurso? Então, você precisa ter, né, essa decisão de como ele vai aprender cada idioma, com quem, uma escola, numa ONG, numa professora particular, enfim. Esse é o veículo. Outro ponto, então, a partir do momento que eu decidi o veículo, vem aquilo, né? Bom, eu vou de carro para Okinawa, aí eu preciso de gasolina, eu preciso de pedágio, eu preciso do quê? Esse combustível, né, é o que está aqui no checklist. Então, primeiro planejei qual será o veículo. Planejei o combustível necessário para esse veículo que eu decidi. Então, essa decisão que eu tomei anteriormente envolve o quê? Investimento financeiro, investimento de tempo, aí eu que vou ensinar o português. Então, eu vou fazer isso quando? Como, né? Com que material?
né? Como que eu vou estruturar isso? Vai ser todo dia? Vai ser um pouquinho? Não, vai fazer aula particular? Não, vou procurar uma ONG que ofereça gratuitamente, vou procurar materiais online, vai para a escola japonesa, mas eu vou ver um reforço, vou ver. É esse o combustível, né? Tudo que você precisa para que esse veículo chegue lá no seu destino final. E aí, então, né, se eu vou de carro, eu já tenho a minha gasolina, eu preciso ver que rota que eu vou fazer para chegar lá em Okinawa, lá onde eu quero chegar, né? E aí, essa rota é justamente o que que eu vou fazer para o meu filho se desenvolver nessas línguas da maneira que eu planejei que ele se desenvolva? Quais vão ser os espaços de uso? Se eu quero desenvolver o português, como que a gente, onde vai usar em casa? Onde mais eu vou propiciar essa troca? E o japonês, como a gente vai fazer? As famílias, né? Temos muitas famílias multilingües, quando o pai é de uma nacionalidade, a mãe é de outra, estão inseridos no contexto japonês, então minimamente lidam com 3 línguas, tomam decisões e não há um certo absoluto, né? E outra coisa que eu volto a dizer, independente de onde você está, se é começando essa rota, se é estar aqui perdido, saiba que você não precisa continuar assim, seguir isso sozinho, carregando esse peso de dúvida, né? Agende um atendimento individual, que você vai saber como fazer isso, para que a gente possa te ajudar em qualquer um desses aspectos. Ó, atualmente estou fazendo assim, mas acho que não está funcionando. Meu filho não está querendo ir para a escola mais. Meu filho está com a autoestima baixa. Ou, começou bem, mas agora não está. Ou a adaptação está horrível. Ou meu filho está fora da escola e eu não conto isso para ninguém porque eu tenho vergonha. Né? Então, esse projeto é um espaço seguro e ético para que vocês possam trazer essas questões e para que a gente possa ser essa ponte entre você e o seu problema e as possíveis soluções para ele, ok? Então, definir ali o veículo, combustível, a rota, aí vem a manutenção, né? Então, eu vou sempre ficar ali verificando se meu carro precisa de mais gasolina, né? Se eu preciso parar para encher o pneu, que é, como que eu vou acompanhar isso? Como eu vou saber se tá indo tudo ok? Ah, ele vai aprender o japonês na escola japonesa. Tá lá. O porquê que eu não posso simplesmente deixá-lo? Porque no Brasil é um pouco comum a gente matricula a criança e ela vai seguindo o seu curso escolar. Mas lembra que a gente conversou isso lá no começo, que o sistema japonês ele foi feito para os japoneses, e pelo fato da gente não ter essa força de lei, né? É claro que a gente tem muitas iniciativas para adaptação dos estrangeiros, a gente tem pessoas que relatam experiências muito boas com professores muito bacanas, assim como a gente tem mães desesperadas dizendo: o professor falou para eu parar de falar português com o meu filho. Então, existem, infelizmente, diversas situações de falta de informação, né, de falta de manejo com crianças estrangeiras. Então, é nosso papel, lembra que a gente vai construir um caminho do meio, pulando aqueles obstáculos todos. Então, fazer essa manutenção para, de novo, ou pensar num outro destino final, ou recalcular a rota e seguir esse ciclo todo, né, em busca desse destino final. Em relação à manutenção, eu queria contribuir só com a questão do estímulo, né? Que estímulo eu vou oferecer para essa criança, para ela querer também, né, estudar o português ou querer estudar o japonês, porque depende também muito da criança nesse o Bem processo, né, lembrado. de aprendizagem. Então, é importante que a gente também se preocupe com essa questão do estímulo, porque ela é fundamental para que a criança chegue no destino final, porque muitas vezes para no meio do caminho pela falta do estímulo, né, necessário. Bem lembrado, Carol, e você me fez lembrar de uma coisa muito importante. Realmente, a gente é, atende muitas crianças que com 6 anos têm um engajamento, com 12 anos outra, com 18 anos outras, né? Enfim, isso também vai muito da nossa postura como responsável de mostrar a importância das línguas, o manejo das línguas, né? É o que a gente escutou ontem numa reunião que nos fez todo sentido, que é a gente não dá para cobrar uma coisa que a gente não executa no FI, né? Então, a gente é um modelo, e não tô falando porque você tem que estudar igual teu filho, não é isso, né? Mas a sua postura, o que que você fala sobre o idioma japonês, o que que você fala sobre o português, né? Lembrando aquilo que a gente conversou, de que não, você pode odiar o Brasil, né? Mas ser brasileiro e ter a língua portuguesa, é, isso não muda. É em português que você
exprime suas emoções, que você educa os seus filhos, né? Você pode, a não ser que, né, você também tenha tido esse processo bilíngue e você tenha uma proficiência muito grande nas duas línguas. Mas eu tô dizendo assim, baseado nos dados que a gente tem da comunidade brasileira no Japão, né, a grande maioria não tem esse domínio do japonês, né? Tem uma conversação boa muitas vezes, mas na hora de dar uma orientação, de expressar sentimentos, sejam eles, né, de braveza ou de amor, de carinho, é no português, né? Então tudo bem que você não queira voltar para o Brasil, que você não goste de lá, mas esses são aspectos que você não consegue mudar, né? Então que precisa considerar na trajetória do teu filho. E a gente falou assim inicialmente, né, de traçar essa rota, mas é importante lembrar que também às vezes o destino final muda, né? E aí é preciso replanejar tudo, reorganizar, traçar uma Bem nova lembrado. rota, né? Então isso não é impedimento em nenhum ponto, mas você vai precisar voltar para definir um novo plano É, é, de partida, né? E um novo destino final. Porque muda conforme a necessidade da família, os objetivos da família também às vezes muda no meio do caminho, né? E se sim, você sim. tiver sempre essa preocupação com a criança, com esse processo que é inerente, no caso, como a Marcela falou, né? A nossa vontade faz parte da Sim. criança, né? Ela precisa disso, é algo que nós, famílias, precisamos ofertar, né? Então, que isso também não seja uma barreira, essa mudança de planos, né? Mas que É seja uma muito bem nova lembrado. oportunidade de refletir e traçar novos rumos, né? É, não é uma decisão final, né? Até mesmo porque é aquilo, né? Hoje seu plano é ficar no Japão, daqui a uns anos você pode querer voltar para o Brasil, né? Além dessa mobilidade que já é, né, a maior delas, né? É, os nossos filhos, você pode ver como positivo ou negativo, eles colhem as consequências de decisões que nós tomamos, né? Obviamente, assim como foi nós com os nossos pais. Então, mudar de país é uma coisa grandiosa, né? Fomos muito corajosos de imigrar e reconstruir nossa história aqui, né? E eu sei que é, quem fez isso, né, exerce de uma coragem muito grande e enfrenta muitos obstáculos. Quem vive aqui sabe o quanto a gente enfrenta obstáculo no nosso dia a dia. E muitas vezes, não por mal, mas por falta de informação, deixamos a trajetória escolar dos nossos filhos fluir, acreditando que, além de nós, haverá outras instituições, governo, sei lá quem, que vai ajudar a pensar nesse curso. E não vai. Né? Infelizmente, nós não encontramos esses aparatos. E se você encontrou, ótimo, mas você lidou com sorte. E a gente não pode contar com a sorte quando a gente está falando de educação. Educação é direito, né? Quando a gente está falando de futuro, não dá para lidar com a sorte. Eu não posso achar que, fulano de tal teve a sorte, meu filho pode ter também. Não dá para deixar assim, né? Então, eu sei que você enfrenta muitos obstáculos e eu sei que a educação do teu filho pode ser também um obstáculo, né? E é nesses momentos que entra o trabalho de instituições como a que a gente trabalha, que é a NPO, né? Falando em português no Brasil, que a gente chama de ONG. Se você, né, para mim foi um termo novo, né, não conhecia, então são as nossas ONGs, essas instituições sem fins lucrativos, que trabalham criando projetos para atender demandas vulneráveis, né? Que é essa nossa. Então, saiba que esse peso aqui você pode dividir com a gente, né? Porque pode estar acontecendo exatamente isso que a Carol falou. Meu Deus, eu vou ter que mudar de rota. Isso não estava nos meus planos e isso nos desestabiliza como adultos, né? Em diversos momentos da vida a gente tem que mudar de rota obrigatoriamente. E aí tem os nossos filhos ali dentro desse contexto. Então, se isso estiver acontecendo com você também, a gente pode conversar. E é exatamente isso, o próximo slide, né? Eu deixei um espaço aqui no papel sobre dúvidas, né? É, e tem um QR Code aqui para você acessar. Esse QR Code, ele vai direto para uma agenda. Então, o projeto contempla a possibilidade de atendimentos individuais. Como a Yassu explicou lá no começo, nossa equipe tem pedagogos, tem psicólogo, tem professores de língua portuguesa, professores japoneses, né? Diversos profissionais que estão prontos para atender as suas dúvidas. E não importa se ela é uma dúvida pequena ou ela é uma dúvida grande, ela é uma dúvida, e essa dúvida pode estar te impedindo de acessar coisas, de fazer coisas, e talvez a gente pode ter acesso a informações que você não tenha, enfim.
você pode agendar, né, gratuitamente. Você entra lá, tem os horários disponíveis já de agosto, finalzinho de julho e agosto. Depois vão saindo todos os horários de todos os meses. E aí é um horário apenas para você tirar as dúvidas que você tem, né, nos trazer as dificuldades que você tem. E um pedido muito importante aqui para você que está aqui participando é: se você não precisa usufruir desse serviço agora, nesse momento, está tudo bem, né? Você viu aí seu planejamento, está tudo tranquilo. Talvez você conheça alguém que precisa. E a nossa maior dificuldade é essa, é chegar, e talvez seja por isso que esse projeto nos foi confiado. Porque nós, como brasileiros, falantes da nossa língua materna, língua portuguesa, temos mais chances de nos conectar com famílias brasileiras do que um setor japonês, por exemplo, né? Mas ainda assim, muitas vezes a gente encontra dificuldades. Então, o boca a boca nos ajuda muito. Então, se você conhece alguém que, eu sei que está passando por alguma necessidade, por favor, pede para entrar em contato conosco. Esse projeto é gratuito, né? E como eu expliquei ontem para uma pessoa que estava nos agradecendo muito, né? Muito obrigada pela ajuda e tal. Nós não estamos fazendo favores, né? É o nosso trabalho, é um projeto financiado com verba governamental, então somos profissionais remuneradas por um financiamento, né, japonês para que esse projeto chegue gratuitamente até vocês. E aí, tem o QR Code tanto aqui, né, no PDF, quanto aqui na tela, se você tiver com o seu celular e já quiser ler, ou pode pedir lá no inbox do Instagram também, que a gente manda. E finalizando, né, outro ponto que a gente gosta muito de trazer é conectar vocês com informações já existentes, né, que talvez você não saiba. Essa imagem aí é o site do consulado, né, brasileiro, e dentro do site do consulado, do consulado de Nagoya, na guia Educação, existem vários materiais gratuitos em português muito informativos. Hoje nós tratamos aqui, por exemplo, sobre a importância da língua materna, como planejar a trajetória escolar, todo esse embasamento está lá, né? Não são opiniões pessoais das profissionais que estão aqui, são informações baseadas em levantamentos de dados, o cenário apresentado no começo, e embasamento científico, as informações baseadas no bilinguismo. Por isso, não estamos aqui para dizer o que é certo e o que é errado, né? Essas decisões, elas são todas da família, mas quando a gente tem informação de qualidade, a gente consegue tomar decisões mais conscientes. E se você quer saber mais, se você gostaria de mais informações sobre isso, saiba que existe esse recurso gratuito com muita informação de qualidade, visualmente fácil, num linguajar fácil, para que vocês possam se informar sobre tudo isso. Mas continuaremos as nossas rodas, como a gente apresentou lá no começo, com vários outros temas, e temos o atendimento individual.